Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e o nosso convidado de hoje é o Júnior Belé. Ele é nascido em Francisco Beltrão, sudoeste do estado do Paraná, uma terra indígena ancestral. A gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre origens, ancestralidade, está muito envolvida nos textos mesmo do Júnior, né? E ele tem construído uma carreira literária marcada por uma profunda conexão com suas raízes e olhar crítico sobre histórias e lutas dos povos indígenas do Brasil. Ele é mestre em estudos culturais e doutorando em estudos literários. E já foi escritor residente em importantes centros internacionais, como Yadu, em Nova York, e Art Farm, em Nebraska. E no episódio de hoje, mergulharemos no seu mais novo lançamento, seu mais novo livro, que é o Retorno ao Ventre. Um livro de poemas que mistura ficção e realidade para retratar as dolorosas lutas e resistências vividas pelos povos indígenas no sul do nosso país. Inspirado na sua trajetória, pela trajetória de sua tataravó, o livro aborda momentos violentos da história brasileira, como Marcha para o Oeste, e traz discussões atuais sobre demarcações de terra, inclusive, discussões bem fortes atuais nesse sentido. Júnior, seja muito bem-vindo ao Pode Ler e Escrever. Tudo bem por aí? Tudo bom, Juliano? Queria dar um oi para todo mundo que está ouvindo a gente no podcast Ler e Escrever. E também a quem está acompanhando a gente no YouTube, né? Quem está com a possibilidade em áudio, em vídeo. Em áudio, em vídeo. Quem tá em vídeo consegue ver aqui meu fundo. Eu estou no meio do trabalho como um bom poeta proletário. Para quem não sabe, a audiodescrição estamos no meio de um escritório. E já quebra aqueles mitos que alguns ainda acham, né? Escritor é trabalhador igual todo mundo, né? Tem que ter ali uma rotina de escrita, tem que ter disciplina. Acaba que é um trabalho ali também. Então a gente trabalha igual todo mundo, né? Trabalha bastante, viu? Exatamente. Bom, Júnior, para começar o nosso papo aqui, né? Não tem como a gente fugir do assunto terras indígenas, ancestralidade, né? Tem muito na sua literatura nisso. Mas um ponto curioso, né? Você é do sul do Brasil, como eu disse, e no imaginário popular, no senso comum, né, de pessoas, não falo nem leigas, mas que não se aprofundam tanto no assunto, imagina indígena como ali centro-oeste, norte, nordeste ali do Brasil. Na verdade, não, né? A gente tem tribos indígenas centenas, ou tínhamos, né, séculos atrás, no Brasil inteiro, inclusive no sul, né? Fala um pouco assim da sua região, todos os antepassados, e até chegar num ponto de por que resgatar e escrever sobre. Bom, eu sou nascido no sudoeste do Paraná, é uma região, a cidade que eu nasci chama Francisco Beltrão, uma região muito próxima da fronteira ali com a Argentina e com o Paraguai, inclusive até a Guerra do Paraguai, essa região em que eu nasci era Paraguai, foi uma região tomada pelo Brasil depois da Guerra do Paraná, como um espólio de guerra, tomada pelo Brasil, desculpa, né, pela República Brasileira depois da Guerra do Paraguai, como um espólio de guerra, e é uma região que tem uma presença ancestral de muitos povos, cara. Tem o povo Kaiowá, tem o povo Mbiax, que fazem parte do povo Guarani, tem o povo Caigangue, que é o povo que eu mais falo no último livro, tem o povo Xetá, tem o povo Xocleng, tem uma diversidade de povos e de matizes diferentes culturais nessa região, que é muito enriquecedor. No entanto, eu, por exemplo, eu sou um homem branco, né, de cabelo claro, de pele clara, e esses pertencimentos indígenas, eles acabam ficando um pouco no substrato do Estado. A gente acaba esquecendo um pouco por conta da colonização no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no sul do Brasil especialmente. Essa colonização secundária que veio que subiu, né, do sul até o Paraná, o sudoeste do Paraná e também de São Paulo, e a colonização também de colonos vindos especialmente da Alemanha, da Itália, da Ucrânia, da Polônia. Contudo, quando essas pessoas chegaram, elas não podiam. A história acabou, a história oficial acabou ocultando esse legado, mas quando essas pessoas chegaram, já tinha gente morando ali. Sim.
né, há milhares de anos. Há registros, cara, do povo Taquara e Tararé, que é o povo que dá origem ao povo Caigangue, ao povo Xoclengue, essa matriz G, né, macro G. Há registros ali que datam de 3, 4 até 5 mil anos. E é muito provável que a gente encontre registros ainda mais antigos do que isso, o que é um pouco contraditório, porque em tese a ocupação da América não deveria ser tão antiga. Então, assim, os antropólogos, eu não sou antropólogo, né, não faço escavação, mas eles vão ter dados muito contraditórios para lidar e para entender como essa ocupação chegou aí, começou a acontecer tão precocemente. Mas existem dados, existem escavações de casas subterrâneas, que é inclusive um dado antropológico que eu trago para o livro de poemas. Os Caigangues e os Xoclengues, que são esse povo macro-G, eles viviam em casas subterrâneas, porque é uma região muito fria. Então eles faziam essas casas subterrâneas e faziam grandes complexos de túneis que ligavam essas casas subterrâneas. E esse tipo de escavação é a escavação mais comum de se encontrar, para você determinar que aquela era uma região Caigangue ou Xoclengue, ou seja, que aquilo deveria ser posse de um povo ancestral, porque ali eles já viveram durante muito tempo. Lembrando também que essa região do sudoeste do Paraná foi durante muito tempo a maior floresta de araucária do planeta. A araucária, né, aquele pinheiro frondoso que tem os braços, lindo, que tem os braços para cima, ela é uma árvore sagrada para o povo Caigangue, é uma árvore sagrada para o povo Xoclengue, para o povo Guarani. O pinhão, que é a semente dessa árvore, ela é sagrada especialmente para o povo Caigangue. O povo Caigangue faz o cerimonial, o ritual do Kiki, que é um ritual sagrado deles, a partir da queda do pinhão, quando o pinhão cai, que começa o inverno, é quando começa o ano, digamos, para eles, né? Então eles começam um cerimonial a partir dessa queda do pinhão. Então também é uma semente sagrada. Coincidentemente, eles costumam dizer que se uma araucária está de pé é porque ou um Caigangue ou uma gralha azul plantou essa árvore. Legal. E é engraçado você pensar que na década de 50, quando o Paraná tentou fazer um processo de identidade cultural, porque é um estado, a gente pode falar disso de adiante, mas é um estado bastante sem identidade, né? A gente não consegue identificar o que torna o Paraná, Paraná. Mas quando o Paraná... No sentido cultural, culinária, turismo, todos os aspectos culturais, assim. Cara, pensa bem assim, pensa comigo. Quando você pensa em Minas Gerais, você tem uma definição, uma ideia de Minas Gerais muito clara. Quando você pensa em São Paulo, quando você pensa no Rio, quando você pensa no Rio Grande do Sul, enfim, Pará, Pernambuco, eu posso ir citando exemplos aqui. Agora, quando você pensa no Paraná, o que te vem à cabeça? Sim, o que é forte, né? O que é, às vezes, um carro-chefe, algo que chama muita atenção. Exato. Culinária, as praias, enfim. Algo que identifique, algo que identifique o povo, né, cara? Algo que conecte essas pessoas, assim. O Paraná não tem isso. O Paraná é um estado que carece de identidade. E eu defendo a tese de que o Paraná só vai conseguir essa identidade a partir do momento que recuperar, respeitar e honrar as suas raízes, tanto indígenas, quanto pretas, quanto caboclas. Mas a gente pode começar com as raízes indígenas, que são as mais ancestrais que a gente tem, né? E eu estou falando do sudoeste do Paraná, da parte oeste. Se a gente for para a parte leste, aí tem outros povos, por exemplo, dali, quando o Mário de Andrade passou pelo Brasil fazendo aquela colheita de dados antropológicos, né, para entender o que era o Brasil, ele passou quase por cima do Paraná. O único lugar que ele parou foi no leste do Paraná, ali para ouvir o fandango, que é um ritmo bastante tradicional no Paraná, e aí também tem grandes origens pretas e indígenas nesse ritmo. Então o Paraná carece dessa identidade, né? E essa identidade ela pode ser colhida, ela pode começar a ser investigada a partir desses povos indígenas, desses povos originários que estão ali há centenas de milhares de anos e que o seu legado foi ocultado. Quando a gente pensa no sul do Brasil, a gente não pensa em povos indígenas, mas está cheio de indígena no sul do Brasil, cara, tá cheio, assim. Será que o apagamento foi mais forte pela colonização do que nos outros estados, assim? Faz algum sentido? Cara, teve teve o processo dos bandeirantes, né, que eram, assim, os bandeirantes, para quem os bandeirantes eram, além de
eles são considerados heróis nacionais, né, infelizmente. São pessoas que foram responsáveis por uma expansão realmente significativa das fronteiras do país, mas eles fizeram isso a partir de uma prática como eu posso dizer, um procedimento bastante violento, assim, sanguinário mesmo. Eles eram caçadores de pessoas, né? Eles eram bugreiros, no final das contas. Bugreiros é aquela pessoa que caça, escraviza, mata bugres. Bugres eram como eram chamados os indígenas, né? Então eles são caçadores de pessoas, são escravistas. Isso desde a época das capitanias hereditárias, naquela divisão toda que Portugal fez, ou até antes disso? Cara, nessa época, né? Antes não tinha, né? Isso, porque assim, a colonização no sul começa antes, e também as florestas são menos densas, ou seja, se conseguia entrar. Ia mais para dentro de uma forma mais rápida, mais facilitada. Isso, né? isso. E acabou tendo uma incursão branca, digamos, europeia, dos dois lados, né? Porque de um lado vinham os portugueses e de outro lado vinham os espanhóis. Então, assim, o povo Guarani, por exemplo, que é o grande império, né? O grande império indígena do Brasil é o Império Guarani, que vai do norte ao sul do Brasil. Eles eram o foco dos caçadores bugreiros e dos bandeirantes, né? Os bandeirantes caçavam especialmente guaranis. E esse grande império transcende fronteiras, né? A gente pensa, por exemplo, um dos idiomas do Paraguai é o Guarani, e é um grande povo aqui no Brasil, assim, e no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem uma presença Guarani muito forte, cara. As terras indígenas, grande parte delas, eu acredito que, se não todas elas, são terras multiétnicas, assim, em que guaranis, caigangues, xoklengues, os Chetás não, cara, porque o povo Chetá tem uma história muito triste. O povo Chetá foi o último povo contatado no Paraná. Foi um povo contatado na década de 50, que até então era um povo bem recente, né? Bem recente, cara. Até então era um povo não contatado, porque eles foram contratados bem no centro do Paraná, bem no umbigo do Paraná, na região de Umuarama. E, cara, foi exterminado, né? Foi exterminado, assim. Hoje, se eu não me engano, tem uma pessoa viva apenas, uma senhora, que ela é uma mistura de caigangue com Chetá. Se eu não me engano, é a última pessoa viva desse povo, assim. Então, assim, foi um extermínio muito recente. Uma descoberta e um extermínio, né? Exato. Foram, assim, entre muitas aspas aqui, né, descobertos, contatados, né, e rapidamente, em menos de 50 anos, foram completamente mortos, assim, exterminados. E aí entra várias formas de morte, né, cara? Não só a morte por arma, por escravização, mas também, e especialmente, aqui também, entre aspas, aqui uma guerra biológica, porque não é exatamente uma guerra, mas é um extermínio biológico, né? Essas pessoas não têm as proteções... imunidades, né? Exato, as imunidades, e assim, elas acabam perecendo muito rapidamente, né? Foi uma estratégia de guerra e dominação muito usada no Brasil, né? Aqui no Sul, muito usada. Assim. E outras questões também, eu imagino, porque você tem invasão de terras, né? Você tem a diminuição da terra e tem toda a questão, né, mítica, né? Do contato com a terra, né? Então, quando você perde isso, você está flagelando ali toda uma população, né? Exato. E apagamento cultural total, né? Então... Cara, um apagamento cultural absoluto, assim, claro que essas pessoas resistem, cara. Tem muito caigangue, tem muito xoklengue, assim, ainda tem, lá no Rio Grande do Sul, assim, na parte da campanha, na fronteira ali, você ainda consegue encontrar descendentes de charruas, que foi um povo muito resistente, que assim, combateu até a morte mesmo, então tem só realmente uma herança muito pequena deles, porque eles foram povos guerreiros, que não se deixaram de nenhuma forma contatar, digamos assim, né, foi na base do extermínio. Mas a base cultural, cara, se você pega, por exemplo, o gaúcho, né, que é a base do Rio Grande do Sul, né, a base cultural do Rio Grande do Sul. O gaúcho, ele é assim, a construção do gaúcho é um homem preto, com tradições indígenas. O começo do gaúcho não é esse homem branco que a gente tem essa ideia. A gente vê de bota, bombacha, né? Aquele estereótipo, né? Exato, um homem branco, meio hispânico, assim. A origem do gaúcho é um homem preto, com tradições indígenas, um homem moreno, digamos assim, né? Com pele preta clara.
e tradições bastante indígenas. O chimarrão que eu tomo, né? Eu sou descendente de família de pai e mãe gaúchos, né? Que subiram do Rio Grande do Sul para o Paraná. Eu tomo chimarrão até hoje. Chimarrão é uma bebida tradicional indígena. Caigangue, Guarani, Xocleng, todos esses povos têm a erva mate como uma planta sagrada e tomam exatamente como a gente toma hoje, cara, com um porongo com água quente e a erva moída, amassada. É exatamente assim que eles tomam, né? Porque é uma erva que te dá energia, né, cara? Então é normal que ela seja uma planta sagrada, assim como o Guaraná é uma planta sagrada para os povos originários lá do Pará, do Amazonas. Que curioso. É interessante você abordar esse ponto, porque aí eu queria perguntar, porque até hoje a gente vê isso, a gente viu tanto, né, principalmente nos últimos anos, né, mortes à luz do dia, 2020 e poucos, dos povos indígenas, Brasil afora, meio que o contrário do que a gente deveria ter hoje, que é uma preservação daquilo pouco que restou, né? Então, tem esse movimento, e aí eu já quero, entrando um pouco na literatura, se a sua escrita é uma maneira, não falo de resistência, mas de exposição a uma cultura originária e ainda, de certa forma, despertar o interesse em pessoas em conhecer mais quem estava ali. Claro. Tem movimentos, o que tem sido feito hoje, dentro que você conhece, né, para isso, para essa preservação? Claro, assim, eu não posso falar pelos povos indígenas, obviamente, né? Eles têm representantes, assim, do mais alto gabarito para falar sobre isso, mas eu me coloco aqui como um aliado, obviamente, dessa luta. E a gente está com uma luta muito efervescente agora, que é do marco temporal, né? Contra o marco temporal. E sempre bom lembrar, eu acho isso um dado excelente, assim, cara, que o marco temporal, essa briga jurídica do marco temporal, ela começa na terra indígena Ibirama-Lacanhô, que é uma terra indígena majoritariamente Xocleng, mas que também tem Guaranis e Caigangues em Santa Catarina. Então, essa briga jurídica que está envolvendo todos os povos indígenas do Brasil, ela começa com uma briga, com uma peleja jurídica de 3 povos indígenas do sul do Brasil. Então, ou seja, os povos indígenas do sul do Brasil continuam lutando, eles estão lá resistentes, assim. Mas, bicho, se você pega para fazer esse livro, eu peguei vários relatórios da Pastoral da Terra para ver, assim. E aí, nos relatórios da Pastoral da Terra, eles colocam as pessoas, listam os assassinatos de lideranças. Cara, é um volume, um número de assassinatos de liderança indígenas e caboclas também bastante, e quilombolas, mas nesse caso que a gente tá falando aqui, indígenas, é um volume muito grande, cara, mas muito grande. É muito maior do que a gente imagina, são centenas de pessoas. São centenas de lideranças indígenas assassinadas anualmente no Brasil. Sim, anualmente. É algo que não parou, né, na verdade. É algo que continua, né? Nunca parou, tá acontecendo nesse exato momento, continua acontecendo. Agora a gente acabou de ter você pega o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tá tendo em várias terras indígenas em retomada, agora tá tendo aqueles ataques horrorosos que os fazendeiros colocam seus carros com luzes altas ao redor da aldeia, né? Cena de filme, né? Cena de filme, com arma na mão, com a polícia apoiando, ou seja, e como você resiste a isso, né, cara? Com o seu corpo, simplesmente, assim, com o corpo dos seus filhos? Não tem estrutura, você não tem financiamento, o que mais tem é financiamento de todo esse genocídio, né? Exatamente, é um lugar muito difícil, assim, existem lugares, por exemplo, os quechuas no Chile, agora estão sendo perseguidos pelo governo porque eles passaram por isso anos e anos, décadas e décadas, até o momento que eles resolveram fazer brigadas. Resolveram comprar arma e falar, a gente vai defender nosso território com as nossas próprias armas, só que isso gerou um problema com o exército. Então, assim, é uma sinuca de bico para os povos, assim, os povos brasileiros indígenas, eles costumam ter uma resistência muito bravia, assim, muito forte, muito pujante, mas ao mesmo tempo em grande medida pacífica.
Sim. Não é pacífica, assim, em grande medida, porque a história das resistências indígenas é de guerra atrás de guerra, assim, mas atualmente se faz de uma maneira um pouco menos... Ela é pacífica por parte dos povos indígenas, ela não é pacífica pela parte dos brancos, né? Que, porque se depender do branco, passa por cima de tudo quanto é jeito, né? Exato, mas a mesma medida que lideranças, infelizmente, vão se encantando, né, vão morrendo, outras vão aparecendo, né? Sim. O Retorno ao Ventre é dedicado a uma liderança lá de Porto Alegre, a Iracema Gaté, que está numa retomada do Morro de Santana lá, retomada... acho que é Garé, se eu não me engano, o nome da retomada. E outros, tem o Maurício Salvador também na retomada em Canela, também Caigangue. Então, outras lideranças jovens vão surgindo, mas infelizmente, né, cara, porque seria muito melhor se essas lideranças mais velhas conseguissem, obviamente, seguir vivas e passar o conhecimento dela, a sabedoria pra frente, assim. E é curioso um ponto, porque a gente está num momento, né, sociedade ultramente conectada. Inclusive, se a gente for falar aí hoje o Brasil todo é coberto pela internet, via Starlink, que é aquela coisa, financia tanto garimpo ilegal, né, financia muito a prática dos crimes, e assim, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver como que é a vida de um indígena vivendo no seu território hoje, que a gente consegue ver isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fazendo algumas observações de pessoas próximas, ciclos sociais próximos, a maior parte das pessoas não fazem ideia do que acontece, né? Porque não tem espaço em mídia e quando surge, ou porque tem uma grande chacina, né, que isso sai de alguma forma na mídia, ou quando tem uma discussão, uma tramitação do marco temporal, ou seja, são questões muito pontuais e acaba que eu falo a gente assim, como sociedade de uma forma geral, né, a gente é levado para um discurso muito único, né, e o indígena não tem a voz, né, ele não é visto, ele não é escutado, tanto é que muitos, eu acredito, da minha geração, que é a sua, até gerações mais novas, e os mais velhos também acreditam que os indígenas eram as feras, né? A gente estudou na época de escola, 20, 30 anos atrás, que o problema eram eles, e não quem estava colonizando, né? Então, olha como que tem essa distorção que é levada há várias décadas e não tem como, não tem esse... não desmente isso, né? E eu falo até por uma experiência própria, né? A gente citou muito brevemente o Pará, por exemplo. Eu morei lá durante 2 anos, né? E eu morei em Altamira por conta de Belo Monte, né? Porque eu trabalhava com engenharia, isso em 2013, 2014. E ainda tinha uma visão naquela época de que o indígena era um problema para o desenvolvimento do país. Porque é desde a década de 70 que queriam fazer Belo Monte, teve todas as discussões, todas as brigas, né, com indígenas. E na época eu falei assim, cara, isso aqui é um problema. Tinha lá o plano básico ambiental só para indígena, só que parecia que nada estava bom. Aí eu pensei assim, pô, nada tá bom, a gente está fazendo tudo que vocês estão pedindo. Não, o tá bom mesmo é não estar aqui, né? Não fazer transposição de rio, não acabar com a nossa pescaria, não acabar com os animais, não invadir a nossa terra, enfim. Naquele momento, aí depois que a gente vai, né, construindo um senso crítico maior, vai estudando, vai entendendo um pouco mais, eu falo, cara, era completamente plausível, era completamente real e deveria ter mesmo esse questionamento, essa briga deles. E o indígena naquela época ele era tido muito como violento, né? Porque ele ia para a cidade, ia para causar mesmo, mas era uma forma de revolta, do tipo assim, parem de invadir nossas terras. Claro, não, Belo Monte é assim, Belo Monte é o... absurdo, né? É o que eu jamais perdoarei Dilma por Belo Monte, assim, porque o Belo Monte, se eu não me engano, também é uma construção que foi iniciada, assim, o plano na época da ditadura, né? Pelo governo militar e colocado em prática, obviamente, décadas depois pelo governo. Era para ter sido naquela época, né? E não foi justamente por conta de todos esses muito fortes que teve, né? Não, e é maluco, porque a gente pensa, pô, mas tá travancando o progresso, né, cara? Pô, mas vai inundar aqui uma parte, mas não vai inundar tudo e tal. Então, beleza, cara, inunda São Paulo, então. Inunda Belo Horizonte. Porque se for pegar o que foi inundado Pará é um estado muito grande, o Rio Xingu é gigantesco, pode parecer pouco, mas coloca numa grande metrópole a cidade inteira que vai por água abaixo, né?
Exato, Então, e assim, é fácil, é pouca gente, tudo bem, mas é a minha casa, no caso, a casa deles, né? É minha casa, é meu exato. quintal, é minha família. Então, se você tá precisando de energia, inunda a sua cidade, pô. Faz uma Faz barragem. lá, Porque né? quem tá precisando de energia? Quem tá precisando de energia é o Sudeste. É o Sudeste que precisa de energia. Então, Faz o Angra 3 aí, in- Angra 4, ou é, que precisa de pouco espaço, faz aí, né? inunda Campinas, não quer inundar? Inunda Campinas, caralho. É. E eu tava lendo, cara, esses tempos a gente fala de extermínio e tal. Eu tava lendo aquele Latim em Pó do Caetano Galindo, e ele Uhum. cita um dado que eu não vou conseguir citar corretamente aqui, mas vou dar em linhas gerais, assim, que ele fala lá, ele vai construindo a história do português, né, da língua portuguesa, e ele fala que no Brasil tinha, se eu não me engano, cara, era mais de 2.000, 3.000 línguas, né, idiomas Sim. indígenas, e hoje a gente tem por volta de, se eu não me engano, cara, uns 250, mais ou menos, Uhum. idiomas indígenas. E ele cita que cerca de 50% desses idiomas tem menos de 100 falantes. O que significa dizer que a gente vai perder cerca de 50% desses idiomas em muito pouco tempo. Sim, porque é a Né? questão dessas pessoas falecerem, morrerem, às vezes não tem uma nova geração, né? E se perde, né? Não tem mais Exato. falando. E assim, qual é o incentivo que as novas gerações têm para aprender o idioma, né, cara? Porque isso é menos do que uma preservação cultural, muitas vezes é um estigma cultural. Então, Uhum. assim, muitas vezes os jovens não têm nenhum tipo de incentivo para preservar aquilo. Obviamente que Sim. eles têm, assim, né? Mas eu digo, não tem nenhum tipo de incentivo da sociedade ao redor para que aquilo seja preservado. É nada estrutural, né? Nada estrutural de sociedade, né? Exato, só que nisso a gente vai perder muito, cara, porque se a gente perder esses idiomas, a gente perde um potencial de diversidade cultural muito grande, que é justamente o que faz o Brasil ser tão potente. O Brasil só é potente culturalmente porque a gente é uma grande mistura Sim. cultural de povos pretos, de povos indígenas e, obviamente, de povos europeus também e E é de uma outras. negação muito grande, né? A gente nega muito isso, né? Exato, só que a gente está exterminando essa Sim. diversidade, né, cara? A gente está tentando. O Brasil é um país que tentou muitas e muitas estratégias eugenistas, né? Todas sucumbiram, mas deixaram cicatrizes profundas. Sim. E olha que curioso, né? Quando a gente fala línguas oficiais, né? Só o português. Nem. Eu não conheço quantas pessoas falam pelo menos o tupi, o guarani ali, que talvez a maior língua dentre as milhares, né? Quem fala? Ninguém. E a gente não arranha nenhuma palavra. A gente fala algumas palavras são incorporadas ao português, Uhum. alguns termos, mas nada. Não fala nada. E isso, sei lá, nunca foi colocado, né? Se a gente pegar outros países que foram colonizados também por portugueses, né? Angola, enfim, outros, Moçambique, todos Moçambique, preservaram, todos todos preservaram. preservaram diversas línguas locais, né? Exato. De repente foi uma colonização mais tardia, tem vários aspectos também, mas aqui nada, né? Chegaram os portugueses foi questão de ir morrendo essas pessoas, né? E passando a Exato. ser só o português, né? Exato. Mas é recente, cara. Eu recomendo muito a leitura desse livro Legal. Latim em Pó do Caetano Galindo, que ele conta, ele faz uma pergunta que eu nunca tinha feito, assim, cara, que ele fala por que as montanhas, né, os rios e tal, têm nomes indígenas no Brasil, porque a maioria foi dado por bandeirantes, né? E esses bandeirantes eram caçadores de indígenas, eles não tinham nenhum afeto por indígena. Então, por que Sim. eles deram esses nomes nessas línguas, né, nesses idiomas e não no português? Por que os Anhanguera, Anhangabaú, por Sim. exemplo? E aí o Caetano Galindo dá uma explicação de que os dois idiomas mais falados no Brasil nesse período eram o Nhangatu, na região do centro para o Uhum. norte do Brasil, e um outro idioma que se chamava idioma geral brasileiro, alguma coisa assim, Sim. que era um idioma indígena também do centro para o sul. E essas pessoas, esses bandeirantes, muito provavelmente falavam esses idiomas correntemente. Por isso que esses rios e esses Sim. montes, essas referências geográficas que a gente tem nomes indígenas. E é muito maluco pensar nisso. Ué. Se for pegar o centro aqui de Belo Horizonte, é Rua Tupinambás, Rua dos Tupis, Guarani, você tem todas ali, né? É São Paulo também, cara. É, Anhangabaú, Anhembi, tá é que recheado são disso. palavras tão incorporadas, né, que a gente... Sim, cafuné, por exemplo, é uma palavra Sim, que a gente usa aqui, é uma palavra sim. indígena, né? Tem muitas palavras. Você citou aqui, eu até colocar na tela para quem estiver assistindo, que é o Latim em Pó, do Caetano Galindo. Professor lá da Universidade Federal do Paraná, grande escritor, grande pesquisador, vale a pena ler esse cara. Ótimo.
Agora entrando um pouco mais no seu livro, Júnior, conta pra gente, é um livro de poemas. Antes você até começou a falar do nome ali, né? O retorno ao ventre, né? Então, dá a entender isso, se é um retorno às origens, é um entendimento ali cultural. Fala um pouco pra gente sobre os textos que estão dentro. Eu vou mostrar aqui para quem tiver, esse é o livro, o Retorno ao Ventre. Saiu pela editora Elefante, essa capa maravilhosa da Moara Tupinambá. Sim, linda. Ele saiu bilíngue, né, em português, traduzido ao Caigangue pelo André Caetano, que é uma liderança indígena lá da terra indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul, um amigo também, professor de Caigangue. E, cara, esse livro ele surgiu, na verdade, de uma ligação de uma tia minha, tia Pedrolina, que acabou se tornando uma personagem, inspirou um personagem do livro. E eu tava aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, e ela me ligou e a gente começou a falar, tem uma ligação, uma conexão muito materna com ela, com essa tia. E ela sofre de Parkinson, então tá perdendo um pouco a memória, assim. E eu tava, na época, eu trabalho como programador cultural no Sesc, na Avenida Paulista, e eu tava fazendo a programação de literatura indígena. E eu comecei a contar pra ela, e ela me falou, mas a gente tem origem indígena na família. Aí eu achei estranho, né? E eu não sabia disso, né? Eu falei, como assim, né? Eu sabia que a gente tinha que eu tinha um bisavô guarani, eu sabia disso. Mas ela falou, não, ela começou a contar da bisavó dela, que foi uma criança, que ela não sabia a origem, que foi caçada, laçada no mato, pelo bisavô alemão, e essa criança se tornou a matriarca da família, uma criança indígena. E eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E aí eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha, né, cara? E falei, não, vou pesquisar isso. Na época nem tava com a ideia do livro ainda. E eu pedi os dados dos meus avós, bisavós, fui atrás dos registros para tentar entender de onde eles vieram, do Rio Grande do Sul e tal. E esses registros, cara, levam a gente a um grande abismo, assim. Como essas pessoas indígenas eram registradas até pouco tempo atrás no Brasil, é um grande desrespeito, porque inclui apenas o nome branco, né? O nome aportuguesado. Então você não tem sequer a indicação da origem daquelas pessoas. Você não sabe se ela era Guarani, Xokling ou se ela não era nada, porque e quando você tem uma análise documental, você fazer uma pesquisa ali, você só tem o nome, né? Exato, só tem o nome. Então esse vazio de registros me pareceu uma grande metáfora para a perda de memória da minha tia, que era a última pessoa que guardava essa memória ancestral e estava perdendo essa memória por conta de uma doença. Tanto que no livro A Perda da Memória, eu transformo essa doença no Alzheimer, porque é uma doença mais conectada com a perda da memória. A perda da memória, ela é um personagem oculto que vai atravessando toda a história, assim, que vai ganhando vulto, que vai ganhando corpo, né? Porque é exatamente esse vazio de memória que vai tomando não só o Paraná, cara. Eu estou contando a história do Paraná, mas ele é uma grande metáfora para o Brasil, na verdade. Sim. Então, mas voltando à origem do livro, começou aí dessa pesquisa. Eu me deparei com esse vazio, com esse abismo de registros, comecei a pesquisar bibliograficamente a história do Paraná e fui me deparando com histórias e mais histórias importantes, interessantes que eu desconheci do meu próprio estado, da minha própria origem, da própria região em que eu nasci, e cada vez mais aquilo me parecia urgente de ser contado, de ser narrado. Então eu comecei a escrever, eu sou poeta, então eu comecei a escrever um livro de poemas, demorei para acertar um pouco o tom. Então comecei a misturar ali memória familiar, né, das lembranças da minha tia, das minhas próprias lembranças também, memória familiar, documentação histórica, tem muita documentação que eu fui atrás no Museu dos Povos Indígenas do Rio de Janeiro, e outras, Museu Portal da Transparência do Governo Federal, como que é? Portal Histórico da Transparência, alguma coisa assim, eu esqueci o nome agora, Portal da Transparência Histórica do Governo Federal, os registros aqui do cultural também eu fui atrás, enfim, tem uma série de fontes de pesquisa que eu acabei tendo que mergulhar. Então eu misturei essa memória familiar, essa documentação histórica, que em parte está incluída no livro também, a gente colocou no livro, e também ficção, né, cara, que é para tentar preencher esses vazios de memória que fazem tanta falta, assim. Cara, que legal, porque é uma poesia diferente, né, porque ela tem muita pesquisa. Tem muita pesquisa. Tem muita gente que associa muito
esse texto. Muita gente me fala, pô, nunca, nunca li. Eu tô recebendo bastante, um retorno muito bom desse livro, cara. Foi o primeiro livro que eu escrevi que as pessoas têm lido e escrito para mim e tal. Tem tendo uma recepção muito bonita. Sim, E que muita legal. gente fala, pô, eu nunca tinha visto um livro de poemas assim, lembra muito uma escrita jornalística, lembra muito uma escrita Uhum. antropológica, obviamente que, né, com esse tom poético, mas de fato tem isso, tem uma pesquisa, né, documental no meio. Sim, isso era até um ponto que eu ia perguntar agora, é justamente o pós-lançamento, né? Justamente por conta de todas essas misturas, né, que tornou o seu texto único, de Uhum. repente, o que será que vai ser do público, né? Quando for chegar, né, no público. E tem sido boa, pelo que você tem falado, né? Receptividade, né? A descoberta das pessoas na sua escrita. Cara, a recepção tá sendo ótima, assim, eu tenho dito para as pessoas que tem uma palavra em alemão que eu não vou arriscar falar aqui, mas a tradução dela é romance de formação, Uhum. que é o livro que um escritor em algum momento da sua carreira escreve e ele muda os rumos da sua Sim. trajetória literária, né? E dá, de certa forma, concretiza um pouco a linguagem que ele vai usar a partir de então. Eu considero esse livro o meu romance de formação, apesar de não ser um romance. Sim. Mas é aquele livro que a pessoa começa a identificar que tem o Júnior ali. É Exatamente, aquele que você. exatamente. É pela forma da escrita, pela abordagem, pelo Isso, pelo tom. tom, O exato. autor atinge uma maturidade, né, de escrita ao ponto do livro se identificar ali, né? Exato, exato. E é o primeiro livro que, assim, tá tendo assim, as pessoas estão comprando, que é o que é ótimo, né? E Sim. estão entrando em contato, assim, pessoas que são amigos de amigos, às vezes me mandam mensagens, colegas que o livro acabou na mão deles e eles começaram a ler, depois perceberam que era meu e mandaram mensagem falando, nossa, nem sabia que você tinha lançado um livro, Uhum. tô adorando. Muitas pessoas que choraram lendo o livro, então assim, a recepção está sendo muito bonita, e tem também, na mídia também está saindo bastante coisa, né? A gente está aqui agora num podcast, Sim. mas saiu em algumas TVs, eu dei entrevista para TVs, para rádios e tal, coisas que para mim são inéditas, Sim. eu digo isso porque para mim, esse é meu quarto livro, e nos Uhum. outros três isso não aconteceu, então eu tô muito feliz que isso esteja acontecendo nesse momento, então a recepção está sendo muito boa mesmo, cara, eu espero que Sim. continue, porque Legal. eu imagino que, assim, é uma mistura de uma maturidade literária, porque o livro está Uhum. realmente muito bom, eu não vou me fazer de rogado aqui, o livro está ótimo, tá pesado, é curioso Sim. também porque ele tá bilíngue, né, ele tem a tradução ao Eu Caigangue, ia perguntar isso aqui agora, novamente. que dá um peso pra coisa, né, Sim, bicho? com certeza. É uma responsabilidade muito grande ali, né? Cara, muito grande, inclusive o título do livro, ele tá maior, pra quem estiver vendo aqui, ele tá maior Isso que tá em amarelo. em Uhum. Caigangue, Mãe Fi do Grocho Exicon Conti, que é a tradução de retorno ao ventre ao Caigangue. Mas a tradução não foi ideia minha, cara. A tradução Uhum. foi uma ideia do André, O André que é tradutor. Kaigang, né? Que ele é esse amigo seu. Isso, cara, o André, Uhum. assim, eu passei 5 anos fazendo esse livro, né? E em determinado momento eu falei, eu preciso aprender o Kaigang um pouquinho, pelo menos, cara, porque eu tava me Uhum. deparando com muitos textos e tal. E aí eu fui procurar aulas de Kaigang e encontrei o André, que dava aulas online e para uma turma, então era muito divertido estar numa turma assim, que tinha Sim. antropólogos, tinha sociólogos, historiadores, e Pô, que legal. tinha adolescentes Kaigang também, que não tinham aprendido, então eu tava aprendendo ali, então todo mundo junto. E nesse convívio com o André, quando eu terminei o livro já estava com a editora Elefante, e eu pedi para o André fazer a revisão técnica do livro, porque tem muitos termos em Kaigang Uhum. no meio, e eu falei, pô, André, eu não estou muito seguro de como escrever, porque apesar do Kaigang ser uma língua ancestral, ele foi passada para a linguagem escrita há pouco tempo. Então Uhum. tem diferentes formas de se escrever. Sim. E aí eu pedi para ele se ele podia fazer essa revisão técnica para mim. Eu estava inseguro com esses termos. E ele leu, o livro, fez a revisão técnica, ele falou, cara, a gente precisa traduzir esse livro inteiro. Pô, que legal. Aí ele falou, é importante, é uma história importante, a gente não tem muita poesia. Aí eu falei, beleza, acho legal, mas quem que vai fazer isso? Ele falou, não, eu faço, eu nunca traduzi, Sim. mas eu faço. E a gente parou, cara, a gente parou o livro, a gente parou a edição do livro, em 2023 a gente parou totalmente, a editora comprou a ideia, a gente parou a Uhum. edição do livro, jogou para 2024 o lançamento,
Nesse meio tempo eu joguei o livro no prêmio Cidade de Belo Horizonte, né? Ele venceu o prêmio Isso, Cidade de Belo venceu. Horizonte, que foi uma honra, que é um dos prêmios mais tradicionais e originais do Sim. Brasil. E o André ficou uns 10, 11 meses, cara, traduzindo esse livro. A gente se reunia 2 vezes por semana, mais ou menos, assim, online, né? Pra tentar discutir um pouco os rumos. É muito difícil traduzir poesia, imagina pro Caigangue. E ficou lindo, bicho. A tradução tá maravilhosa, assim. E faz muito sentido a tradução, né? Porque você tá falando de um povo, de cultura, e nada melhor, né, na minha visão, você colocar na língua original ali. Porque por mais que o Juliano, qualquer outra pessoa, não vá entender a língua, mas isso traz um peso para a obra ali, né? Tanta preocupação sua, ou até para explicitar uma diversidade que a gente tem ali dentro do nosso próprio país, né? Cara, eu acho que assim, a tradução Caigangue é uma forma de respeito, é também dá um peso imenso pro livro, ou seja, eu acho que uns 50% do livro, uns 50% da potência desse livro se deve ao trabalho do André Caetano, então o André é muito importante para esse livro. E é também uma grande responsabilidade, né, bicho? Porque é um dos poucos livros escritos, de poemas escritos em Caigangue. Então, assim, eu vou receber agora, inclusive, um livro do Maurício Salvador, que é uma liderança, Caigangue, lá do Rio Grande do Sul, de Canel, que é um livro em Caigangue também, mas é um livro infantil, que é bastante comum você ter livros infantis em línguas indígenas, mas um livro de poemas não. É uma grande responsabilidade também, né, cara? Então, assim... Sim. Difícil. E eu tenho, assim, muito aqui, literatura, assim, eu tenho visto cada vez mais indígenas, autores, escritores, publicando seus livros, né? Sim. Então, isso é muito importante, porque a gente falou tanto aqui a falta que não teve de uma preservação cultural. Acho que o livro é um dos melhores formatos ali da gente, né, manter demais. e perpetuar. Não, o Retorno ao Ventre, cara, quem fez a leitura crítica do livro foram autores indígenas, né? Eu tenho autores indígenas que eu leio e admiro muito. Eu fui muito prepotente, assim, eu falei, porra, vou tentar as pessoas que eu realmente gosto. E mandei e-mail e eles responderam. Então a leitura crítica foi feita pela Eliane Potiguara, que fez a orelha do livro. Que legal. Foi feita pelo Daniel Munduruku, pelo Cacau Herá e pelo Cristino Apixana. Você foi nos mais famosos, né? Bicho, eu fui nos que eu lia, né? Sim, porque são aqueles mais midiáticos, né? Exato, eu fui nos que eu lia. Assim, o Cacau Herá também, ele fez a leitura crítica, participou do lançamento do livro aqui em São Paulo. E a Mayra Sigwalt também, ela fez um texto que a gente tem usado, é uma escritora descendente de Caigangue também fez a leitura crítica do livro. E aí teve também pessoas brancas, né? O Guilherme Gontijo fez a leitura, e alguns amigos também fizeram, mas enfim, muitos autores indígenas. A Eliane Potiguara fez a orelha do livro, né? Foi uma honra ter a Eliane Potiguara, que eu considero assim... peso muito forte pro livro, né? Você falou tanto da tradução, o título em Caigangue maior na capa, a orelha por ela. Exato. A obra toda fica muito... Cara, e é uma autora, assim, tão poderosa da poesia brasileira e tão pouco lembrada, cara. Eu fico muito triste. A gente tem grandes autoras, né? Eu acho que a poesia brasileira feminina, escrita por mulheres, ela é... Mas não só indígena, mas por mulheres mesmo. Cara, agora a gente tá fazendo... mais um apagamento histórico, né? Enfim. A gente tá fazendo aqui no Sesc Venda Paulista uma semana inteira em homenagem a Paulo Leminski. Então, a semana inteira tá Alice Ruiz aqui, que é uma enorme poeta, né, cara? Também uma das maiores poetas vivas brasileiras, assim. E eu acho que ela tem um peso, assim, relativamente idêntico ao da Eliane Potiguara. A Eliane Potiguara talvez tenha esse lado ancestral que dá uma potência a mais para ela. Mas a Eliane Potiguara é esquecida, cara. Assim, a academia brasileira, os produtores culturais, pouco chamam ela, assim, pouco se a gente não vê em eventos, assim, eu acompanho muitos festivais, as feiras literárias, assim, você não vê. Não vê, cara. E aí você vai ver, daqui uns 10 anos, aí a Companhia das Letras vai republicar as obras dela, que ela tem que publicar sozinha hoje em dia, entendeu? Ou vai fazer obra póstuma, né? Assim, só depois que a pessoa se vai que vão pesquisar sobre ela, né? Exatamente. Mas enfim, isso, infelizmente ainda é um reflexo do que teve por décadas, por séculos, né? Sim. Assim, resquícios do colonialismo, né? Exatamente. Mas se formos pensar
o copo meio cheio, né? A gente está conversando aqui, tem as mídias sociais, a gente vê muitas lideranças mais jovens indígenas, né? Que até por familiaridade, até por já nascer no meio online, tem se destacado bastante, né? Tanto é que quando teve a grande última discussão, pelo menos marco temporal, que foi na final de 2023, começo do ano, teve a votação ali e tal, teve muito burburinho, até pessoas que até então não eram impactadas por esse tipo de conteúdo passaram a ser impactadas por conta desse barulho que é feito na internet, né? Então, eu pelo menos tenho muito essa esperança, quanto mais barulho a gente vai fazendo ali, mais a gente vai atingindo bolhas que hoje nem imagina que indígena escreve um livro. E sim, tem muita gente que acha isso hoje em dia, né? Certamente, certamente, cara, certamente. E a gente tem grandes, né? A Aurita Tabajara, por exemplo, que é uma cordelista indígena, né, cara? Que é uma coisa maluca, assim, sensacional. Tem muita gente boa. Acho que é Ellen Lima, se eu não me engano, o nome dela. Conheço ela. Conhece? Ela é em Vassu. Exatamente, Vassu. E ela assim, eu acho a Ellen Lima, o livro dela é muito bom, que saiu pela Urutau. E eu acho ela um exemplo maravilhoso, cara, porque ela é uma pessoa indígena. Sim. Que saiu da sua terra indígena, foi para a periferia do Rio de Janeiro, que é um lugar com uma identidade poderosíssima também, assim, né? Talvez o Rio de Janeiro gravite ao redor, né? Culturalmente gravite ao redor da periferia da capital do Rio de Janeiro, porque ela é tão culturalmente tão forte, tão pesada, tão densa. E a Ellen nasceu lá e depois ela migrou, né, para fazer, se eu não me engano, mestrado em Portugal. Em Portugal. E ela ainda foi para a terra do colonizador, né? Então, e ela se torna lá uma... É uma referência hoje, né? Uma referência, mas eu digo assim, ela empilha mais uma coisa que é uma migrante, né, cara? Uma imigrante, no caso. Mas assim, então ela é uma indígena criada na periferia do Rio de Janeiro e hoje vivendo em Portugal, ou seja, ela empilha tantas, cara, camadas assim de identitárias que eu acho um bagulho impressionante. Assim. E alguém que é uma pessoa que também faz um movimento muito forte digital. Pesadíssimo, né? E ela é ótima, cara, uma grande poeta, assim, leiam. E fala bem também, ela participa muito de rodas, de workshops, de eventos, então a condução, né, a forma dela se expressar também, além da literatura, é muito forte. Sim, então, total. E ela tem um conhecimento acadêmico também incrível, né? Isso. E ela vem com eu não sei mas ela vem com uma certa frequência pro Brasil, né? Então, alguns eventos pontuais, assim. Então, é uma pessoa que vale a pena ler, sim. Certamente. E pensando nisso, assim, né, Júnior, porque por mais que a gente tenha falado aqui citamos aqui vários nomes, né, a gente ainda tá pensando numa questão mercadológica, tá? Não uma questão de relevância, importância, ou enfim, ainda é muito nichado, né? Como que é na sua cabeça, assim, quebrar isso, né? Porque é um desafio muito grande, né? Claro que o autor tem o ego, né, que é muito bom de querer ser lido, né? Passou anos escrevendo um livro, pausou o processo ali para fazer a tradução, aí tem que confiar na editora, comprar a ideia, aí publica, você vai querer ser lido, né? Como que você tem pensado de furar essas barreiras para ser lido, né? Puta, cara, se alguém tiver uma fórmula aí para me passar, eu adoraria, viu? Eu também, vamos anotar aqui, né? Exato, me passa aí. É muito difícil, cara, assim, a literatura ela é uma arte periférica já. Sim. A poesia está na periferia da periferia, né? Porque ela é a periferia da literatura. Se é que poesia é literatura, né? O Leminski defendia que não era. Mas eu não sei exatamente como fazer isso, cara. Eu acho que, assim, bons livros, obviamente, ajudam. Você tem um livro poderoso, você tem um livro... Passa ali, né? Exato, um livro que talvez aborde temas pulsantes do momento, como o Retorno 90, eu acho que aborda um tema pulsante, mas existem outros exemplos por aí. Então, obviamente que, assim, se você tiver uma editora pesada atrás de você, isso também vai te ajudar. Uma Companhia das Letras, uma Todavia, obviamente vai te ajudar. Que hoje uma Record talvez também te ajude a furar um pouco essa bolha, assim. Mas são poucas pessoas que leem poesia, né, cara? E é uma tristeza. Uma forma a longo prazo simplesmente seria a educação, né? Incentivo à leitura. Colocar isso na escola, basicamente mesmo, na escola, e o governo, né, cara? O governo precisa fazer projetos de incentivo à leitura que barateiem livro, que incentive, porque, cara, já sempre foi difícil fazer literatura. Mas hoje em dia você disputa atenção
Com o celular, com Netflix, com o Prime Video. Acaba que é quase uma contracultura um adolescente de 15 anos pegar um livro para ler num sábado à tarde, né? Muito, cara. E assim, é uma mídia, digamos assim, é uma plataforma que ela trabalha numa lógica oposta daquela que a gente está se acostumando cada vez mais, que é essa lógica da velocidade. Do imediatismo, né? Imediatismo da manchete somente. Exato, e das redes sociais ficarem acionando no seu cérebro doses cavalares e persistentes, né, de hormônios para você ficar ligado e querer consumir mais. A literatura é o oposto, cara. Você tem que sentar, você tem que fazer um esforço, você tem que imaginar. É um negócio assim que toma tempo. Pra você ler um livro de 200 páginas, bicho, é tempo, é uma semaninha pelo menos ali. Então, assim, mas eu não acho isso ruim, eu acho que isso pode ser justamente o futuro e a salvação da literatura, porque ela acaba sendo também, cara, uma forma das pessoas fugirem um pouco desse imediatismo, dessa loucura, dessa ebulição, desse caos. Eu falo por mim, assim. Eu sou assim, chega uma hora da noite, assim, que por conta de trabalho, é muita tela direto no nosso rosto aqui e tal, eu vou pegar um livro para ler, porque é o meu momento offline, né? Exato. Que se deixar é 24 horas online. A menos das horas que a gente está dormindo. Então, o livro eu uso muito isso. E acaba que a poesia até poderia ser isso. Pô, você lê uma poesia em 5 minutos. A poesia, cara, eu acho isso um fenômeno estranho. As pessoas poderiam, porque não no caso do Retorno ao Ventre, mas grande parte dos livros de poema você conseguiria ler no ônibus, né, no busão, ou no metrô, ou em qualquer lugar, porque você acaba podendo ler um poema, mas as pessoas não fazem isso. Não é dessa forma que elas consomem, eu não sei porquê. Precisaria pesquisar. Mas eu acho que entra a questão do incentivo que você falou, né? Exato. Mas, bicho, tem umas pessoas, desculpa te cortar, tem um pessoal, por exemplo, da Devir Poesia, que é um espaço de poesia aqui de São Paulo, mas também é uma editora. Eles têm feito um modelo de venda de livros que tem funcionado, assim, cara. Não tá nas livrarias, usa a Amazon, o que para mim é um pouco problemático. A Amazon tem uma grande discussão aí, ela paga, ou seja, ela não dá calote, mas ao mesmo tempo ela paga pouco, né? Assim, paga pouco e também, assim, tem um grande problema com as livrarias, né, cara? É isso que eu ia falar. A gente falou tanto de colonização, né? Uma colonização digital é a Amazon, né? Exato. Que ela acaba com o mercado local, acaba com sebo, com livraria, acaba com... que faz parte também de cultura, né? Também. Tem uma história engraçada, velho, porque eu fiz o livro e aí, como ganhei o prêmio Estado de Belo Horizonte, eu ganhei um dinheiro com esse livro, né? E eu falei, vou pegar uma assessoria para me ajudar a tentar divulgar o livro. E aí a assessoria pediu para mim o link para fazer o release, eles pediram o link da Elefante, né, que é a editora, e da Amazon. E a Elefante não trabalha com a Amazon por uma questão ideológica. A Elefante tem 2 livros contra a Amazon. Né? É uma editora bastante ideológica. E isso foi uma das coisas que me levou para a Elefante, porque eu sou um militante político desde que eu conheço por gente. Então, aí eu falei para ela, não tem o link da Amazon, só tem o link da Elefante. Aí ela, sabe quando dá tela azul, assim, a pessoa tipo, como assim você não tá na Amazon, né? Não, mas como assim? Me manda só o link da Amazon. Eu falei, não tem link da Amazon. Ela, não, mas tem jornalistas que só aceitam com o link da Amazon. Aí eu falei, então não manda. Então, eu não vou conversar com ele. Só não manda, ou manda com o link do Elefante e ele que seja feliz, assim. Mas assim, a gente tá criando uma dependência, obviamente, né? Mas de qualquer forma, o pessoal da Devir, por exemplo, trabalha com a Amazon. A Peabiru, que é uma editora maravilhosa também, que traz literatura, uma editora pequenininha, que traz literatura latino-americana contemporânea, traduzida. Só trabalha com a Amazon. A Urtal também, né? A Urtal que você citou do livro da Ellen, tem muito autor indígena lá também, né? Tem bastante, cara. A Urtal tem muito autor, na verdade, né? A Urtal é assim, é muito similar à Patuá, ainda que eu acho que o modelo da Patuá seja um pouco melhor do que o da Urtal, mas tem bastante autor indígena, e tem bastante autor, na verdade, né? Tem muita gente lá publicando pela Urtal, assim. O que é bom, né? O que é bom, a gente precisa de gente publicando. Se a gente pensar talvez essa discussão a gente não teria 10 anos atrás, uma questão de
de ter uma editora ali próxima para publicar um livro, né? Está muito mais acessível, né? Tá muito mais prático publicar um livro. Certamente, cara, o trabalho que o Eduardo Lacerda faz com a Patuá aqui em São Paulo certamente já ficou na história, assim. O Eduardo Lacerda vai ser um cara citado, lembrado pelo trabalho que ele fez aqui em São Paulo e continua fazendo, que é, assim, absolutamente imprescindível para a poesia brasileira, imprescindível. A poesia brasileira não seria o que ela é sem Eduardo Lacerda, assim. Foda. E aí você tá nessa etapa de lançamento, né, Júnior? Você, igual você falou da assessoria e tudo mais. Isso. Então você tem um planejamento, assim, até quando trabalhar esse livro, pensando numa questão, assim, tanto de desejo pessoal mesmo, assim, porque, pô, tanto tempo trabalhando no livro, um livro tão impactante, tão forte, talvez você queira, né, trabalhar ele por um bom tempo, mas de repente a mente criativa ali do escritor já tá rascunhando alguma outra coisa. Como que tá esse momento? Cara, minha vida no momento é uma loucura, assim, porque eu tô fazendo doutorado, então tô escrevendo a tese, e eu trabalho, né, sou um trabalhador, então eu trabalho 40 horas por semana. Para quem tá nos assistindo, né, a prova aí, a prova aqui atrás, assim, então eu tô no meio do trabalho nesse momento. Meu trabalho vai até às 22 horas aqui, né, então trabalhando dentro do Sesc. Mas, então, eu acordo muito cedo, acordo 7, 6h30, 7, e umas 7h30, 8 eu começo a escrever, cara, e vou até às 11, mais ou menos. Aí tem dias que eu tô escrevendo a tese, tem dias que eu tô escrevendo meu livro novo, que é o livro que vem depois do Retorno ao Ventre, que é a continuação dele, que na minha cabeça o Retorno ao Ventre é o começo de uma trilogia, ou de uma tetralogia, ainda não sei. Então já tô escrevendo o segundo livro, já tem lá suas 70 páginas, mais ou menos. Mas ao mesmo tempo eu trabalho, eu quero trabalhar e pretendo trabalhar o Retorno ao Ventre durante bastante tempo, cara. O livro tá rendendo. A gente fez o lançamento aqui em São Paulo, depois eu fiz o lançamento durante a semana literária do Sesc Paraná em Curitiba, Ponta Grossa, Maringá e Londrina. Vou fazer a assinatura dos livros agora na Bienal de São Paulo também, na Martins Fontes. E pretendo lançar também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, obviamente no Rio Grande do Sul também, nas terras indígenas caigangues ali de Serrinha também, e no Morro de Santana em Porto Alegre, certamente isso vai acontecer. Mas esse tipo de organização eu tenho que fazer eu mesmo, né? A editora me dá pouco suporte para isso. A Elefante é ótima, mas ela não dá o suporte para você fazer o lançamento. Então eu preciso eu mesmo fazer uma articulação. Então demora um pouquinho e precisa encontrar as brechas do trabalho também para poder fazer isso, né? Mas eu pretendo trabalhar o livro assim, pelo menos o ano que vem todo, continuar fazendo eventos, participando de mesas, levando esse livro adiante, participando de podcasts, enfim, entrevistas. Acho importante fazer esse livro circular, cara. E se você vier para Belo Horizonte com o livro, me avisa que eu vou prestigiar. Aí a gente bate um papo presencialmente. Certamente. Que massa. Ô, Júnior, pra gente finalizar, eu coloquei aqui na nossa pauta um bate-bola com algumas perguntas diretas. Vamos lá. Tá? O livro que mais te marcou, que você leu, que mais te impactou, assim, na vida? Cara, tem vários. Tem muitos. Mas eu vou dizer o primeiro que mais me marcou, que mudou a minha vida mesmo, que é um livro que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Foi um livro que... É um livro que, assim, para uma pessoa que mora no Brasil, talvez não diga muito. Mas eu era um adolescente de 15 anos, mais ou menos, na época. Eu ouvi o Renato Russo falando desse livro, e falando que era um livro maravilhoso. Inclusive tem uma canção do Legião Urbana que chama Montanha Mágica, que eu adorava. E eu falei, vou ler esse livro, bicho. E aí eu li o livro e eu fiquei absolutamente fascinado pela história, pelo protagonista, mas também pela forma como Thomas Mann narrou aquela grande e pequena história, porque é uma grande história, porque é um livro grande, mas acontecem pequenos eventos ali. E talvez aquilo tenha sido um dos primeiros momentos que eu pensei que eu gostaria de escrever, assim, sabe? Que eu invejei alguém, o talento de alguém, com as palavras, assim. Então esse livro me marcou muito, eu acabei relendo esse livro depois, então é um livro que eu tenho muito carinho. Legal. E você falou um pouco de invejar o autor, né? Tem algum livro de algum autor que você pensa, nossa, eu queria
queria que esse livro fosse meu. Tem algumas. Aí também tem vários, Tem viu? vários. Tem vários. Ah, cara, mas Canto General do Pablo Neruda certamente tá Sim. entre eles, assim, se for pra citar um, acho que Pablo Neruda foi certamente o poeta que eu mais li. Tem um poema do meu primeiro livro que eu falo que o poeta que eu amo é comunista, porque eu tô falando do Neruda nesse caso. Ele é um poeta que eu gosto muito, apesar de ter sido uma pessoa horrorosa, um ser humano desprezível. Vamos ficar só na arte, né? Mas era um poeta absurdo, cara, assim, aos seus 26, mais ou menos, já tinha escrito como que é? 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que é um livro absurdo de bom, e o cara escreveu com 20 e poucos anos, mas Canto General é um livro absurdamente bem escrito, histórico, pesado, forte, político, e eu invejo, eu gostaria de ter escrito esse livro. Legal. E qual que é o próximo que tá na cabeceira da cama? Que você vai ler? Você tá pra ler ou que você está lendo agora? Cara, eu tenho um que eu tô lendo que é... Deixa eu pegar ele aqui para não dizer um livro que chama O Céu dos Bastardos, da Lília Guerra, cara. Eu tô lendo porque eu vou mediar um papo com ela. Que legal. Dela com a Luby Prates, e eu não tinha lido esse livro, e era um livro que já estava na minha lista há muito tempo, e eu tô adorando esse livro, cara. Eu tô adorando esse livro. Foi a oportunidade, né? Já queria ler. Exato. Mas eu também tô lendo um maravilhoso que acabou de sair, que chama... Já que você vai editar, então eu vou colocar aqui, mas para pegar, mas é um livro de poemas que saiu do Marcelo Ariel, o último livro do Marcelo Ariel, cara, que é A Água Veio do Sol, disse o Breu. Sim, legal. Saiu pelo Círculo de Poemas, é o livro que está na minha cabeceira, então é o próximo que eu vou começar a ler. A gente fez o lançamento do livro aqui no Sesc Avenida Paulista. O Marcelo Ariel é um cara que eu li todos os livros dele até agora, eu admiro muito ele como poeta e como ensaísta também. Sim. E esse é o livro que está na minha sequência, assim, é o livro que eu vou ler com certeza depois desse da Lília Guerra, vai entrar o Marcelo Ariel. Legal. E seu gênero literário preferido? Você é um poeta, mas e para ler? Você também fica nas poesias ou vai mais para prosa? Cara, meu gênero favorito é a poesia. Eu sou absolutamente apaixonado por poesia. Eu leio, é o que eu mais leio. Mas tem um gênero literário que eu leio muito também, cara, que é não ficção. Eu leio muito livro-reportagem. Eu sou jornalista de formação, eu sou apaixonado por jornalismo também, amo escrever jornalismo, amo ler jornalismo. Estou sempre cercado de notícias, assim, é uma coisa um pouco aditiva para mim. E eu leio bastante livro-reportagem, cara. Eu realmente devoro livros-reportagens e incentivo muitas pessoas a lerem, porque são trabalhos muito difíceis de serem feitos. Assim. Sim, são... Você falou aí você ficou 5 anos, né, pensando, escrevendo um livro desse, demora às vezes até muito mais, né? Quer dizer, uma linha investigativa ali de muitos anos, né? Certamente. E a gente tem grandes jornalistas aqui no Brasil que escrevem livros-reportagens e que, assim, merecem ter mais visibilidade, assim. Perfeito. E pra gente fechar, livro impresso ou digital? Tá impresso, certamente. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Assim, eu não sou contra o livro digital, acho o livro digital muito legal também. As pessoas têm um acesso mais barato, mais fácil, você consegue levar no bolso para muito lugar. Mas eu sou dinossaurico, né, bicho? Eu sou, assim, aquele dinossauro com memória canábica. Eu preciso do meu livro. E eu gosto de cheirar o livro. Eu sou velho, né? Então eu gosto de cheirar o livro, gosto de ter ele na mão, eu gosto de ter minha biblioteca lá. Livro impresso, certamente. E depois que a gente publica um livro, né? Quando a gente publica o primeiro livro impresso, aí que a gente vê, livro impresso realmente é muito foda, né? Não tem Cara, como, é muito maluco. Quando você publica o livro, ele chega na sua casa assim pra você pegar. Quando chegou o Retorno ao Ventre, cara, eu não consegui abrir. Eu fiquei 2 dias com ele lá, com a caixa lá. Eu falei, não vou abrir esse negócio, vai que eu encontro um erro. Aquela caixa com dezenas de exemplares ali. Não, e o pior é que eu encontrei, cara. Eu abri o livro e aí tinha um erro de cores, porque o livro ele é todo, não sei se as pessoas conseguem ver aqui, mas ele é todo 2 cores, assim, quem tá na tela, né? Em português tá em azul e em caigangue tá em verde. E teve uma bagunça de cores entre a página, acho que 109 e 100 e tantos, assim. Eu fiquei desesperado, liguei para Elefante, falei, cara, daí eles falaram, não, a gente já viu, a gente já tá recolhendo os livros, vai imprimir de novo. Eu falei, caralho, bicho. O impresso, acho que, se eu pensar numa desvantagem do impresso, principalmente para quem tá trabalhando nele, é isso, né? Um errinho ali, você não tá ali de um lote de livros, né? Fica eterno, assim, fica eterno. Tem erros que são históricos já na literatura, e assim, que bom que eles existiram. Ou dependendo, assim,
às vezes tem uma cópia do livro que tem um erro X, esse livro é muito mais valorizado, né? Muito mais raro, né? É o erro que faz a literatura também, né, cara? Exatamente. Ela não é perfeita, né? Exatamente. Bom, Júnior, pra gente finalizar aqui, como que as pessoas te encontram, né? E o seu livro também. Você falou do site da Editora Elefante, mas suas redes sociais, para quem quiser acompanhar seu trabalho, adquirir seus livros, fale pra gente. Eu tô mais no Instagram, @jr.belé com 2 L's, tipo Pelé, só que com B e 2 L's. Sim. Bota aqui na tela, B-E-L-L-E. Isso, exatamente. No Instagram, eu tenho um site também, que é jrbelé.com. Eu não uso muito as outras redes, cara. Não uso muito Facebook. Ele existe, mas eu não estou lá. Eu sou um fantasma, uma presença fantasmática. Eu não uso Twitter também, assim. Então, eu tô basicamente no Instagram. Eu não gosto muito de rede social, mas eu estou lá. Eu compartilho coisas lá. Se as pessoas quiserem me escrever, meu e-mail também é jrbelé, @gmail.com, fiquem à vontade. O livro, o Retorno ao Ventre, está nas livrarias. A Elefante tem uma distribuição ótima, então provavelmente nas livrarias mais conhecidas ele está. Para quem não conseguir encontrar, você só ir colocar na internet, você vai encontrar, inclusive na Amazon você vai encontrar, viu? Tá lá. Pessoas estão vendendo pela Amazon, então você consegue encontrar pela Amazon, mas nas livrarias mais conhecidas, se você for com a Livraria Curitiba, Martins Fontes, etc., você vai no site, ela vai estar lá. É só pegar. E, obviamente, quem quiser também manda um e-mailzinho aí, a gente disponibiliza o PDF, porque eu sou muito pró-pirataria. E incentivo. Para quem mandar o PDF, pode distribuir o PDF à vontade, minha gente. Fiquem à vontade. O importante é ser lido, né? O importante é passar a mensagem, né? Exato. O Eduardo Lacerda, que foi meu antigo editor, ele ficava louco comigo, bicho, porque eu colocava o link do PDF pra todo mundo baixar, ele ficava puto. Mano, foda-se, bicho. O importante é isso. O importante é que as pessoas tenham. Tem gente que não tem dinheiro pra comprar, velho. Então lê o PDF. É aquela coisa, você prefere ter um leitor de PDF ou não ter o leitor? Exato, é por isso que eu digo, se vocês quiserem, entre em contato comigo que o PDF a gente disponibiliza rapidinho. É garantido, na hora. É garantido. Ótimo. Ô, Júnior, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, adorei aqui discutir todos os assuntos com vocês, espero que você tenha gostado também. Pô, Juliano, obrigado, cara. Finalmente a gente conseguiu, né, marcar essa prosa, a gente ficou um tempo tentando organizar trabalhadores, né, cara, tem que organizar a agenda. Mas, pô, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Pode Ler e Escrever, em vídeo e em áudio. E, enfim, espero que as pessoas, né, os ouvintes e as ouvintas tenham gostado também. E, enfim, muito, muito obrigado pelo convite, cara. Obrigado. E reforça aqui o convite. Se você vier para Belo Horizonte para falar do seu livro, me chama que eu vou, a gente faz mais um conteúdo lá, conversa mais um pouco. Irei, inclusive tá convidadíssimo para mediar a mesa de lançamento em Belo Horizonte, quando ela acontecer. Então, já aceitei, ótimo, combinado. Fechado. Eu já tenho mediador, já fechou. Menos um problema, maravilha. Muito obrigado, Júnior, um abraço pra você. Abraço, Juliana, abraço a todos e todas.